Bem-vindos às Conversas da Elite. Hoje, grandes novidades. Primeiro episódio da terceira temporada. Estão a chegar muitas coisas novas para vocês, mas antes de seguirmos, antes de passarmos aos próximos passos, subscrever o canal e ativar as notificações. Vocês têm lá aquele sininho onde podem ativar as notificações para serem os primeiros a ver os conteúdos que aqui vêm e os convidados bombásticos com histórias altamente inspiradoras que vos vamos trazer aqui. Hoje, Manuel Júnior, CEO da Estação Menina Bonita. E o que é isto? É só o restaurante mais tecnológico de Lisboa. Mas ele tem muito mais do que isso. Formado em Educação Física, cerca de 30 anos na área, do Brasil para Portugal. Te conhece estas duas culturas muito bem e isto está associado, claro, a um grande empreendedor por trás e atrás de um grande homem sempre uma grande mulher, que é a Menina Bonita, que ele já nos vai contar. Manuel, bem-vindo. David, muito obrigado por ter me convidado pelo primeiro programa. Espero que valha um pouco a entrevista que vamos fazer cá. É sempre bom perceber que estamos a falar de profissionais da área que, ao mesmo tempo, são empreendedores. O mais complicado é exatamente ser empreendedor. Tal e qual. Penso eu que no mundo de hoje, muita gente quer se meter no mundo do empreendedorismo e não é uma coisa muito simples, porque um projeto tem que ter pé e cabeça e não basta apenas a gente idealizar uma coisa e pensar que vai acontecer. Há muitas nuances no meio que são complicadas, né? E de onde é que veio tudo isto de uma vida dedicada à educação física, a dar aulas, a ajudar alunos a irem mais longe nesta parte da performance, do exercício físico, e um dia tudo muda, não é? E vamos para a parte da restauração, mas não estamos a falar de um restaurante qualquer, estamos a falar do restaurante mais tecnológico de Lisboa. Como é que tudo isto começou? No fundo, eu fui professor dos maristas durante 15 anos no Brasil e fui convidado a vir para Portugal num torneio de voleibol, no qual eu ganhei, e me convidaram para voltar para cá, ser treinador e professor de educação física nos maristas de Lisboa e de Carcavelos. E quando eu cheguei em Portugal, eu só podia dar 22 horas por semana, me faltava coisas para fazer. Então comecei a abrir uma empresa chamada Traver, que é uma empresa que faz trabalhos de altura, é uma empresa que faz reformas em prédios, e todos os trabalhos são feitos em exterior. Depois montei uma empresa chamada Vertequip, criei um equipamento que em 2013 ganhei 13 prêmios internacionais. Entre eles fiquei entre as 10 mais promissoras empresas de startup da Europa. A EDP comprou ações dessa minha empresa, o Grupo Sport TV comprou ações da empresa. E aí eu depois abri outra empresa chamada Pixel Vision e fui seguindo. E em algum momento da vida eles queriam investir no turismo, Portugal vive do turismo. E pensei, vou investir no turismo e vou investir na restauração. Só que eu dizia, ter um restaurante em Portugal e ter comida boa é pleonasmo. Então, eu tinha que ter alguma coisa a mais no meu restaurante para chamar a atenção. E aí decidi que ia fazer um restaurante mais diferente que eu podia fazer na vida. E fui pegando ideias dos lugares onde eu passei, tanto das mesas de resina, da cascata d'água, das luzes que se mexem, do vidro inteligente. E comecei somando isso tudo num projeto. E desse projeto surgiu a Estação Menina Bonita, que ganhou o prêmio de restaurante mais tecnológico da Europa, da revista NIT e da Lisboa Secretária. Mas vocês têm lá um robô que está sempre chateado, não tem? Tem. O Zangão. Tem. Então, na realidade são 6 robôs. É a Bela. Se ela tiver, ela vai levar o prato à mesa, se alguém estiver parado na frente dela, ela diz, olha, sai da minha frente, senão eu vou passar por cima. E a pessoa diz, o robô está dizendo uma coisa dessa, e ela diz, olha, vou contar até 3. Sai da frente que eu vou contar até 3. E depois a pessoa não sai, ela faz, olha, 1, 2. É engraçado, é divertido. Mas tem lá outros que miam, não é? Tem lá... A Bela é um gatinho. A Bela é um gatinho. Nós temos 3 tipos de robôs. Um é o rola-bot, ele traz o prato limpo e leva o prato sujo. É o Zangão, é o que está sempre chateado. Depois a Bela, que é esse gatinho que leva a bebida e leva a comida à mesa. E depois nós temos o Little D, que é o hostess, que vai conduzir as pessoas à mesa. O restaurante é muito grande, tem 1.200 metros quadrados. Imagine que toda hora a minha roça tivesse que levar uma pessoa à mesa e voltar. Ao final do dia ela estava extenuada. Então nós colocamos um robô específico que ele vai levar a pessoa à mesa, diz, olha, por favor, me acompanhe. Chega na mesa, olha, tem uma boa estadia, divirta-se e volta para pegar outra pessoa. E o nome Menina Bonita? Aí é uma história muito mais comovente. A Ana foi minha namorada quando tinha 13 anos de idade. Foi a pessoa que me marcou na vida. Pensei nela durante muito tempo e vim para Portugal. Passei 25 anos sem conseguir encontrá-la. Procurava ela constantemente, não conseguia encontrar. Até que em 2013, através do Facebook, eu consegui encontrá-la.
Mandei uma mensagem para ela, uma mensagem muito simples, e Aninha, tá tudo bem? Lembra de mim? Fui teu namorado. E o meu maior medo é que ela respondesse, não lembro. Uma pessoa que eu pensei 25 anos da minha vida dizer que não lembrava que eu tinha sido namorado dela, era o meu maior medo. E ela disse, como é que eu vou esquecer do único homem que acabou o namoro comigo? A inspiração do nome Estação Menina Bonita vem para ela. Ela é minha menina bonita, ela é o ser mais iluminado que eu conheço na vida, é a pessoa mais bondosa que eu conheço na vida. Tá certo? Se você estiver doente, ela vai parar o mundo, vai correr atrás do que você precisa para tentar lhe ajudar em tudo que for preciso para que você fique bem. Ela é essa pessoa maravilhosa que está ao meu lado, graças a Deus, já estamos juntos há quase 10 anos. Qual é que é, eu acredito que já tenhas pensado nisto algumas vezes, a grande moral por trás desta história? Eu queria contar, a minha história que eu queria contar é que eu acho que todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, tem alguém na sua vida que você pergunta em algum momento dela, e se? E se eu tivesse ficado com aquela pessoa, como é que seria a minha vida hoje? Alguém que lhe marcou na adolescência, uma namorada que você amou muito, tá certo? Eu acho que a maioria das pessoas tem essa pessoa na vida. E eu queria contar essa história para aquelas pessoas que têm isso, esse sentimento, que dissessem, poxa, se ele conseguiu, talvez possa conseguir também. Ou seja, incentivar aqui e dar força para que, se alguém tiver alguma coisa por resolver no seu passado, na sua vida, para... Nunca é tarde, não é? Nunca é tarde para se dar esse passo. Eu recebo relatos, o livro está no Facebook, não é? Eu tenho uma página no Facebook, tem um livro. Qual é o nome do livro? O primeiro livro chama-se 25 anos de solidão, o segundo livro chama-se Desespero e o terceiro livro chama-se A Força do Destino. É uma história mais ou menos épica que eu tento contar e grande parte dela é verdadeira, 100% real. Eu tenho relatos de pessoas que me mandam dizer que acabaram o casamento por minha causa. Literalmente. Mandando mensagem, olha, acabei o casamento. Depois li o livro e acabei o casamento. Vou atrás do meu amor. Se você conquistou o seu amor, eu vou conquistar o meu. E mandam mensagem dizendo que acabaram o casamento porque vão lutar, vão atrás daquela pessoa que eles amam. Todos nós podemos ter muita força, mas também temos os nossos altos e baixos. E eu sempre estive muito habituado a lidar com pessoas de negócios, vejo isso na minha família. Eu mesmo comecei muito cedo com o meu negócio, que depois escalou e cresceu. Mas muitas vezes quem vê o produto final não sabe aquilo que passámos até lá chegar. E eu, quando olho para o empreendedor, eu sei ver o sucesso, mas eu sei, por passar por isso, que há altos e baixos. E sei que há momentos duros e há momentos em que nós pensamos, para que é que eu me fui meter nisto? Estava melhor se calhar se tivesse guardado o dinheiro e tivesse a fazer outra coisa. Chateava menos. Estava viajando. Tal e qual. Tiveram algumas pessoas, normalmente vão muitos donos de restaurante ao meu restaurante, eu não sei que são donos de restaurante porque eu não conheço, tá certo? Essas pessoas são normalmente as pessoas mais críticas, as pessoas que mais são duras a fazer qualquer análise, porque é normal, estão no meio, tá certo? E o problema que mais causa a gente ter essas pessoas do lado é a gente ter a percepção da dureza que é a condução de um negócio, tá? A condução de qualquer negócio que você abra, seja ela uma empresa de construção civil como foi a minha, o início é complicado, seja o restaurante, ou seja a empresa de importação de robôs, tá? Ou a gente sabe muito bem para onde quer ir, ou a gente se perde. Tiveram pessoas que foram no meu restaurante e o meu maître, conversando com alguns dos clientes, um cliente comentou que isso aqui deve ser lavagem de dinheiro. Só para ter noção. Porque as pessoas não têm noção do sacrifício que a gente fez. Eu trabalhei durante 1 ano no restaurante, não tive engenheiro, não tive arquiteto, fui eu que fiz todo o planejamento, fui eu que fiz a obra toda, e de repente você escutar que aquilo é lavagem de dinheiro é desmerecer muito o trabalho que a gente fez, né? Mas eu acho que nós vamos sempre ouvir de tudo e muitas vezes as pessoas põem as dores delas, exteriorizam desta forma as dores delas, que é, de alguma forma até gostavam de ter aquilo, de um dia alcançar, mas como acham que é impossível lá chegar, às vezes põem a crítica. E nós não podemos esquecer que quando estamos a ser criticados é porque estamos a ser vistos e estamos a fazer algo diferente, estamos a marcar pela diferença, o que é bom. As críticas fazem parte, qualquer pessoa de sucesso tem essas críticas e nós temos é que saber viver com isso. Mas eu sei o que é que isso significa, eu também já ouvi coisas parecidas, mas nós utilizamos isso para nos dar mais força. Ok, pensem o que quiserem, vou continuar o meu trabalho. E é aquilo que a gente disseste sabe muito feito, bem, né? que é o caminho.
É nós sabemos muito bem o que queremos, é o nosso caminho Isso. e nós não, quando entramos no negócio nós não podemos ir a vacilar. É para ir com confiança, é para seguir o caminho e por isso é que é tão importante também a pessoa que nós temos ao nosso lado, a pessoa, o núcleo que nós temos ao nosso lado. A família. Eu costumo dizer que não tenho muitos amigos, tenho uma mão cheia de amigos, chega-me bem, mas são escolhidos a dedo, são pessoas positivas, são pessoas que eu sei que posso partilhar uma ideia, um objetivo, um sonho, porque aquelas pessoas vão lá estar. Normalmente há quem diga, nós quando temos um sonho, um objetivo, não, temos de escalar. Não, eu com pessoas que eu acredito vivamente, eu partilho com elas, porque sei que são pessoas que estão ali. Bora, fazemos assim, fazemos assado. Olha, pensa nesta alternativa, pensa naquela. E é isto que eu chamo de amigos. São aquelas pessoas que eu sei que se lhes partilhar o meu sonho, elas vão lá estar, vão ser sinceras, vão ser verdadeiras, e eu vou sentir isso, essa genuinidade da parte delas. E isso também é um ponto que eu considero muito importante num empresário de sucesso, é ter as pessoas certas ao lado dele, porque nós muitas vezes achamos que sabemos tudo, e salvo seja, que conseguimos tudo, somos fortes, conseguimos tudo, mas também temos momentos que são duros e pomos as coisas em causa. E é esse núcleo que nos faz, ok, vamos seguir em frente. O meu segundo livro, eu fiz um estudo muito grande da inveja. Tá certo? Só para você ter noção, a inveja está localizada no cérebro, no mesmo lugar do prazer. Ter inveja dá prazer. Só para você ter noção. E a pessoa não tem inveja, a pessoa pode ser muito rica e ter inveja de ti. Tá certo? A pessoa pode ter carros, fazer viagens, mesmo assim, tem inveja porque tu tens uma mulher extraordinária ao teu lado. Porque se calhar essa pessoa não tem isso. É desejar aquilo que ele não tem. Eu acredito muito que as pessoas e os animais também sentem as energias. E depois há pessoas mais sensíveis do que outras e que as energias têm um impacto diferente do que outras. Eu considero uma pessoa que consigo perceber muito bem a energia de quem está ao pé de mim. Sempre fui assim, porque sempre fui muito atento a isso e sempre quis selecionar muito bem essas pessoas positivas ao meu lado. E também talvez por ter entrado cedo neste meio do negócio, e nós sabemos que é um meio onde ficamos sobre muitos olhos. E há muita gente que se aproxima de nós pelos melhores motivos, outros porque querem aproveitar-se. E nós temos que aprender a selecionar. E tenho essa noção. Eu tenho essa noção que muitas vezes nós, um simples olhar, o estarmos com a pessoa, nós conseguimos perceber ali qual é a intenção dela. E nós vamos nos tornando cada vez melhores nessa seleção. Agora, há quem consiga perceber isso e selecionar. Isso também com o tempo se desenvolve, e eu acredito que daqui a uns anos ainda serei melhor, porque eu acho que isto é um tato que se ganha com o tempo, uma sensibilidade que se ganha com o tempo. Mas também há outras pessoas que são muito de se afetar com aquilo com este tipo de energias, e às vezes afetam-se e nem conseguem perceber o que é que está a acontecer e continuam a dar-se com esse tipo de pessoas. Olha, durante a construção do restaurante eu ia morrendo 3 vezes. Mas pura verdade. Uma das vezes eu estava limpando uma máquina, que é uma máquina de poliureia que estava sendo aplicada no teto. Tá? E eu fui soprar o bico dela e o meu funcionário apertou o botão e entrou o poliureia na minha garganta, eu não respirava. Eu saí correndo, porque eu tinha que tentar colocar água, não conseguia respirar, estava consciente. Eu quando abri a água estava pegando fogo, não podia colocar ela na boca nem na cara. Completamente consciente que estava passando sem conseguir respirar, até o momento que eu disse, vou desmaiar. Tá certo? E aí eu tocando na água, consegui perceber que ela esfriou um pouco, consegui colocar na cara e respirei naquele momento. Outro momento foi, aquelas mesas de resina foram feitas por mim. Um funcionário meu, para fazer aquela mesa, eu preciso colocar fogo nela, para as bolhas desaparecerem. E explodiu uma lata de thinner dentro de uma das salas. Eu entrei para dentro do fogo, meu braço está todo queimado, minha cara ficou queimada. E eu não sentia o calor, não sentia fogo, não sentia nada. Mas dentro do fogo, para tentar apagar aquilo, até que alguém lembrou de pegar água e jogar água, porque senão estava completamente queimado hoje. Depois, da minha casa, eu tinha uma sauna na minha casa, um vizinho meu jogou uma beata, pegou fogo na sauna, tá certo? E desde que eu abri o restaurante, todos os meus eletrodomésticos da casa estão quebrados. Todos os eletrodomésticos da minha casa estão quebrados, tá certo? E dizem normalmente que isso acontece quando tem inveja a seu pé. Mas eu me sinto uma pessoa forte, eu não penso assim, eu sou positivo. Eu sei que aquilo vai dar certo, que o restaurante que eu construí é uma coisa muito diferente, que é uma coisa que as pessoas vão admirar e que eu acho que os lisboetas vão ter orgulho de dizer, nós temos um restaurante mais tecnológico da Europa, tá certo? Querendo visitar e chamar as pessoas para lá. É o meu pensamento. Eu falo por mim, gostei muito da experiência e já tive pessoas daqui do Montijo que lá foram experimentar, por isso não são só os lisboetas, que também gostaram. Por isso isto é um caminho. Eu acredito muito que, aliás, tens um estudo sobre isso, não é? A inveja. Porquê é que dedicaste tanto a esse tema?
porque a minha esposa, Ana, é uma pessoa que é cercada por pessoas invejosas à volta dela. Desde a mãe, tá certo? Desde a mãe dela, a própria mãe. Existe uma doença nas mães chamada narcisismo. E quando o narcisismo dá na mãe, é uma doença em termo psicológico, as mães têm inveja da própria filha. Tá certo? Então, o que eu via à volta dela eram as pessoas que se aproximavam para querer tirar proveito dela. Tá certo? Que as pessoas tinham inveja da nossa vida, da maneira que eu a tratava, que ela era feliz. E o tema inveja é uma coisa que as pessoas têm que... É o sentimento mais doloroso que alguém pode sentir. Tá? Porque você tem inveja de alguém é porque você não é capaz de fazer aquilo. É quase um sentimento de impotência, não é? Exatamente. Aquela pessoa tem algo que eu queria muito ter e que não consigo, não é? Normalmente é o que as pessoas pensam. Simplesmente pode ser um chaveiro. Se alguém estiver colecionando chaveiro e você tiver um chaveiro que ele quer muito e ele não consegue ter porque é seu, ele pode ter inveja de você. E às vezes não é inerente à vontade dele. Mesmo ele sem ter vontade, ter inveja, ele sente inveja. Tá certo? E a inveja é um sentimento tão poderoso que você, como você disse, a gente sente, quando alguém está invejando ao seu lado, você sente mal-estar, está do lado daquela pessoa. Já tiveram muitas pessoas que se aproximaram de mim no restaurante com interesse de tirar alguns proveitos, claro, e a gente vai selecionando essas pessoas na frente, cada vez a gente vai colocando mais de lado e vai seguindo nosso caminho. O mais importante é que você disse, a gente tem que saber para onde a gente quer ir. Tá? Eu quero transformar meu restaurante num restaurante de referência em Lisboa. Tá certo? E é o que eu vou lutar para poder conseguir fazer isto. Eu vejo isto, vocês são pessoas de sucesso e quando nós temos muito sucesso, nós também temos muitos olhos que olham para nós, coisas boas e coisas menos boas. Mas como é que nós podemos criar aqui um escudo, uma seleção para que isto não nos aconteça, não é? Porque a nossa vida tem que seguir, nós temos que manter o nosso rumo, o nosso foco e temos que nos proteger um bocado dessas situações. O que é que sugeres? Epá, eu digo sempre, eu vim ao mundo para ser uma boa pessoa. Tá certo? E ser uma boa pessoa para mim não tem a ver com religião, não tem a ver com... Tem a ver com princípios. Se você é uma pessoa correta comigo, eu tenho que ser correto contigo. Tá certo? Eu não posso ser diferente disso. Se você não é correto comigo, eu vou ser muito direto e objetivo contigo e vou te tirar da minha frente. Nunca mais quero te ver na frente. Eu acho que a gente só tem que fazer isso. As pessoas que não nos fazem bem, seja ela a tua esposa, seja ela um grande amigo teu, tá certo? Tira da tua vida e segue em frente. Não desejo mal deles. Meu irmão chamado... meu irmão do coração, que é o Jamil, ele faz uma coisa chamada espelhamento, tá certo? Ele acredita muito, ele é muito espiritual e ele faz uma coisa chamada espelhamento. O que é que isso significa? Ele diz, o espelho é o que você sente em relação a mim, que você queira que aconteça comigo, o meu espelho vai te retornar. Se queres coisas boas para mim, eu vou retornar coisas boas para ti. Se queres coisas ruins para mim, eu não desejo coisas ruins para ti, mas o meu espelho vai voltar para ti e tu vais ter coisas ruins. Tá certo? Então ele, de vez em quando ele faz algumas coisas assim e normalmente o que ele fala acontece e eu acredito muito na mediunidade que ele tem, tá certo? E acho que a gente tem que ser pessoas corretas, pessoas boas e quem não presta tirar da nossa frente, tirar do nosso lado e seguir em frente. É sobretudo ouvimos a nossa consciência, agimos de consciência tranquila, fazemos o que está certo e naturalmente a vida vai acabando por filtrar estas situações. Mas o problema de fazer o que está certo é mais complicado, porque o que está certo para ti pode não estar certo para mim. Tá certo? E eu tenho que fazer o que está certo para mim, o que eu acho que é correto. Eu tinha um aluno meu que no Dia dos Pais, meu maior arrependimento da minha vida. No Dia dos Pais ele ia almoçar comigo e jantava com os pais. Chamava-se João Farinha. Eu era apaixonado por ele era apaixonado por mim. Foi meu aluno quando ele tinha 17 anos. Tá certo? Nós tínhamos uma amizade extraordinária. Por algum motivo eu fiquei chateado com ele fez alguma coisa que eu me chateei e eu me afastei dele. E eu não sabia, ele teve um cancro no cérebro, tá certo? E morreu. E eu não tinha nem ideia, eu estava sentado tomando banho na minha banheira, quando eu vejo na internet que era a missa dele. Eu nem consegui ir para o enterro, tá certo? Ele morreu e eu não tive aula, eu queria estar ao lado dele, segurando a mão dele, porque era uma pessoa extraordinária. É o único arrependimento que eu tenho na minha vida, é não ter estado ao lado daquela pessoa que eu sei que precisava de mim. Tá certo? É um rendimento muito grande que eu tenho. Mas se a gente tiver pessoas boas do nosso lado, se a gente tiver o amor da nossa vida do nosso lado, se a gente souber para onde a gente vai, o sucesso vem. Já reparei que tens histórias fortes, não é? Que de alguma forma têm vindo a marcar o percurso.
E acreditas que estas histórias têm feito pensar sobre estes temas e têm feito de uma pessoa diferente hoje em dia? Não, eu acho que eu sempre fui isso que eu sou. Eu não for essa história, eu tenho erros, né? Como esse, deixei de falar com um rapaz que tinha 20 anos, 21 anos na época, tá certo? Porque me abusei com ele por qualquer coisa e percebi que não vale a pena, não vale, tens um problema, vai resolver o problema, tá certo? Eu adorava, juro-te, adorava ter estado ao lado dele, segurando a mão dele no momento da morte dele. E eu sei que ele ia gostar dele, que eu estivesse lá, do lado dele. Então, pá, tens problema, resolve teu problema, seja pro lado bom ou lado ruim, segue em frente. Tá? Acho que é uma lição que eu tenho na minha vida que eu não vou deixar isso acontecer. Falávamos também há pouco, antes de começarmos as gravações, sobre as diferenças mesmo entre a cultura brasileira e a cultura portuguesa. Mesmo até relacionado com o exercício físico, hábitos no geral. Sendo alguém que já esteve tantos anos no Brasil e já há alguns anos em Portugal, quais são aqui as principais diferenças que identificas? Em relação às diferenças, como eu disse, eu adoro Portugal, tá certo? Eu tenho algumas reticências em relação ao Brasil, porque eu não gosto muito da maneira do brasileiro pensar, de querer levar vantagem em tudo, de querer ser mais esperto um do que o outro, tá certo? Eu acho que isso não é uma maneira muito correta de lidar, apesar que, claro, não é o Brasil inteiro, é uma parte do Brasil que é desse jeito, mas que domina muito as relações humanas lá dentro. Em relação a Portugal, eu digo sempre, se dois portugueses estiverem a conversar, um perguntar para o outro, então tá tudo bem? O outro vai dizer, vai se andando, mais ou menos, nunca tá bem, tá certo? Nunca estão satisfeitos? Nunca. Existe uma pesquisa, não sou eu que digo, eu já vi essa pesquisa há mais de 6 anos atrás, que o povo português foi escolhido o povo mais triste da Europa. O povo mais triste da Europa. Não tinha noção disso. Tem. Aliás, eu tinha ideia que eram países mais nórdicos. Pesquisa europeia, não. O povo nórdico é felicíssimo. Tá certo? O povo nórdico é felicíssimo. Tem graves problemas por causa da exposição ao sol. Depressões e tá tudo certo? mais. Mas em termos de felicidade, tá certo? Eles têm uma felicidade muito grande em ser como são e em proteger a natureza e essa ideia que eles têm toda. Em relação a Portugal, eu digo que nós temos o melhor clima da Europa, temos a melhor zona de praia da Europa, temos a melhor comida da Europa, tá certo? E temos um povo que pergunta quando tá bem, diz, vai se andando. E temos imensa segurança, é um país bom para se trabalhar, para se viver. Somos o quarto país mais seguro do mundo, o quarto país mais seguro do mundo, tá certo? No Brasil, o brasileiro vem pra cá, e eu odeio quando o brasileiro vem pra cá e fica com saudade do Brasil. Eu digo, por que não tá lá? Se é tão bom, por que não vai pra lá? Vem pra aqui fazer o quê? Você vem pra cá porque tem mais segurança, não vai ganhar, você não vai ficar rico em Portugal. Portugal não é um lugar que você venha para ganhar dinheiro e ficar rico. Agora é um país maravilhoso, vou dizer, lindo. Tem praias mais bonitas em Portugal que no Brasil. Tá certo? Nós temos praias aqui muito mais bonitas que no Brasil. Temos uma das praias mais bonitas do mundo. Tá? Temos hoje a Lisboa, é uma das capitais de turismo mundial. Porto também está lá entre uma das capitais de turismo mundial. E o português devia ter orgulho disso, devia começar a olhar o copo meio cheio. Tá certo? E, como eu digo, eu queria que o lisboeta, que o português tivesse orgulho de dizer nós temos um dos melhores restaurantes da Europa. Mas por que achas que isto acontece? Quando eu converso com o português sobre isso, todos me dizem a mesma resposta. O fado. O fado? Todos me dão a resposta. Dizem, o Brasil é o samba e Portugal é o fado. Todas as pessoas mais velhas dizem a mesma resposta. É o fado. Eu vou dar a minha opinião sobre isto. Eu não vejo os portugueses como o povo mais infeliz da Europa, nem perto de longe. Não tinha essa noção, ok? Provavelmente já saiu algum estudo sobre isso, eu não tinha essa noção. Talvez, mas isto talvez por mim e pelas pessoas próximas de mim, eu considero uma pessoa positiva, muito positiva até, e faço-me rodear dessas pessoas. Mas eu sei que há muita gente que é um bocado isso, do género. Como é que estás? Vai-se andando, todos nós temos situações dessas. Mas eu, por exemplo, eu vejo o português como um povo mais consistente se compararmos com o brasileiro. É um povo que, mesmo a nível emotivo e tudo mais constante. Por exemplo, o brasileiro, é verdade isso, do fado e do samba, mas o brasileiro é regra geral, há sempre exceções à regra, mas é sempre, muitas vezes, muito emotivo, está muito feliz, né? Mas também de repente já tem o outro lado, a outra faceta. Ou seja, a nível das relações interpessoais, eu às vezes não me permite sentir tanta segurança
a lidar com um brasileiro do que com um português. Eu digo isto e trabalho com brasileiros, tenho brasileiros aqui no meu ginásio que me dou super bem. Mas há pessoas e pessoas. Estamos a falar de padrões, de comportamento, ok? Não podemos incluir toda a gente no mesmo saco, como se costuma dizer. E dá-me a sensação que o povo brasileiro nestas coisas é muito feliz, mas também de vez em quando é um pouco aquilo que estávamos a falar há bocado, que é entre paulistas, falávamos há bocado em off, entre paulistas e cariocas. Não sei o que, vamos fazer uma grande festa, saímos dali daquele momento, de repente esqueceram-se, já não havia nada. Ou seja, dá muita sensação que às vezes é muita conversa, e depois quando chega o momento da ação, e eu os portugueses eu já acho que é um bocadinho diferente. Podem não falar tanto, às vezes podem não mostrar tanto, mas são mais de ações. Eu digo que eu sou um ser sem país. Eu vim para cá quando tinha 33 anos, eu estou com 55, vou fazer 56, e o que acontece hoje é uma coisa muito simples. Eu não tenho amigos. Tá certo? Eu moro no meu prédio há 15 anos e eu não sei o nome da maioria das pessoas do meu prédio. Tá certo? Já convidei pessoas para ir almoçar na minha casa. Nós fazemos festas monumentais na nossa casa. Tá certo? Monumentais. Nós convidamos várias pessoas para aniversários, ano novo, carnaval, o que quer que seja na nossa casa, fazemos bailes. Enchemos a casa, as pessoas não querem ir embora. Dá 3 horas. Se a pessoa chegar às 9 horas da manhã, dá 3 horas da manhã, estão na minha casa, eu quero me matar, que elas vão embora, elas não saem da minha casa. Sabe quantas pessoas me convidam de volta para ir para casa delas? Nenhuma. Não, mas o que é que eu disse há bocado? Tá certo? Eu conto pelos dedos de uma mão, uma mão chega para amigos, contar aqueles que eu digo que são meus amigos. Que eu sei que são, e são esses que se precisarem de mim também contam comigo. Eu tenho 2, 3 amigos, não tenho mais do que isso. Tá certo? Tem um gajo que eu gosto muito no Brasil, mas que fomos colegas de escola, mas ele não tem uma relação tão próxima porque ele está lá e eu estou cá, mas gosto muito dele. Tem um cá o Jamil, tem um cá 2 funcionários novos que eu tenho que eu gosto muito dele, tem cá a minha irmã. E não tenho muito mais que isso. Tá certo? Porque as pessoas que se aproximam de mim, se aproximam com interesse em alguma coisa. Em trabalhar na minha empresa, em ganhar algum dinheiro, em jantar de graça. Tá certo? É muito complicado. Como eu tô dizendo, você faz isso e você quando começa a pensar, 2, 3 pessoas, significa que 99,9% das pessoas que estão ao teu lado não prestam. É difícil a gente pensar desse jeito. Dá que pensar realmente. Não, é difícil a gente pensar desse jeito, mas eu vou te contar. As pessoas agora vão ficar muito chateadas com o que eu vou contar. Eu vou contar o que eu acho de ter filhos. Tá certo? Meus filhos são fantásticos. Meus filhos não dão problema. Meus filhos são estudiosos. Tá certo? Meus filhos são muito bons filhos. Tá certo? Não tenho nada para falar dos meus filhos. E teria de novo meus filhos sem sombra de dúvidas. É o pior investimento que você faz na sua vida. Você tem filho? Não. Vou lhe explicar. Ainda não. Você vai ter um filho. Na hora que você quiser comprar uma calça para você, tem você e tem ele. Você compra pra você ou compra pra ele? Para ele. Pra ele. Deixou de existir como ser humano. Você vai trabalhar pra fazer o quê? Pra deixar o quê pra ele? Para os filhos. O quê? Vai deixar o quê pra ele? Você vai trabalhar a sua vida pra deixar o quê? Tenta-se dar o melhor aos filhos. Uma casa, uma casa, tá sim. certo? Alguma coisa as melhores condições possíveis. Tá certo? Pensando em deixar um legado pra ele. Tá? Deixou de existir. Você vai viajar hoje, aí você tem dinheiro pra passagem pra você e pra sua esposa, mas você tem mais 2 filhos. Você deixa de viajar. Eu não estou brincando. As pessoas ter filho é igual a gente entrar na piscina gelada quando a gente tá na faculdade. A gente entra, viu que se ferrou e grita: bora pessoal, tá boa, vem pra cá. É a mesma coisa. Mas eu já tive várias pessoas a dizerem isso. Que quando vamos ser pais, falamos sempre: é muito bom. Não mostramos a outra vertente, a outra faceta, não é? Porque também não te adianta nada a mostrar. Vais ter que. Eles são adolescentes, eu sou o chato. A melhor história que existe no mundo é a história da Capuchinho Vermelho. A mãe chega assim para a filha e diz assim: filha, vai por aqui, vai dar tudo certo, tu vai chegar na casa da tua avó sem nenhum problema. Aí a filha para e pensa: mamãe tá me mentindo. Se eu for por aqui eu também chego? Por quê? Porque a experiência de ninguém serve para ninguém. Tá certo? Só a tua experiência de vida que vai servir para ti. Os pais podem conduzir e dizer: olha, eu acho que esse caminho é mais fácil, aquele é... e tu vai discernir o que é melhor para ti. Por isso que eu digo, educar é dar autonomia. Eu como professor tinha esta noção na minha vida, educar é dar autonomia. Vai ter um momento que tu estás sozinho num sinal e vai dizer: vou para a direita ou vou para a esquerda. Ultrapasso ou espero fechar o sinal. Vem um carro em alta velocidade, o que é que eu faço? Tá certo? Se a criança não tiver autonomia para decidir que ela vai virar à direita ou à esquerda, e ela vai estar segura, e ela vai fazer o certo, ela vai se ferrar. Tá certo? Hoje em dia as crianças são uns mongoloides. Completo mongoloide. Tu deve ter brincado na rua, com que idade brincava na rua? Eu comecei a brincar, eu tive até quase aos 18 anos
que a minha brincadeira era na rua, salvo Nossa. seja. Mas eu tenho uma história atípica, porque eu fiz o meu percurso no colégio militar. Claro. Então lá a nossa brincadeiras não era com telemóveis, nem com computadores, nem com Playstations. Ok. Esse regime internato, nós íamos para... Tínhamos muita atividade física, é uma das escolas do país onde há maior aposta de atividade física. Há imensas atividades, desde equitação, voleibol, handball, basquete, natação, a esgrima. E aí sim eram as nossas brincadeiras, salvo seja, era a nossa energia, eu desde muito cedo, que era gastada nestas atividades. Claro. Ou seja, eu posso dizer que até aos 18 anos tive uma educação muito afastada assim, tinha as férias, tinha o fim de semana, claro que sim, tínhamos os telemóveis, o computador, mas na grande maioria do tempo era desta forma. O que acontece é uma coisa muito simples. Os pais da minha época disseram assim: meus pais não foram meus amigos. Eu quero ser amigo do meu filho. Tá certo? Amigo um cacete, eu sou pai. Eu sou muito mais que amigo. Tá certo? Que amigo, eu sou pai. Tá certo? Eu sou mãe. Eu tô aqui pra ser outra coisa. Tá certo? Eu não tenho que ser amigo do meu filho. Meu filho, eu tô aqui pra tentar ajudá-lo a conduzir a vida dele da melhor maneira possível. Se eu for amigo, ele vai perguntar pra mim: olha, vou fumar um charro ou não vou fumar um charro? Tá certo? O que é que o amigo dizia? Fuma um charro. O que é que o pai vai dizer? Não, não vai fumar um charro. Sabe por que não vai fumar um charro? Porque existem alguns genes no corpo de uma pessoa que, quando tu fumas o primeiro charro, só aquele primeiro charro vai te deixar dependente dele pro resto da vida. Tem algumas pessoas que não tem. Fuma 10, joga fora e nunca mais precisa voltar. Tem outras pessoas não, que tem um gene deficiente, que aquele charro aciona um clique ali nele e ele passa a ser dependente daquilo pro resto da vida. Sabes que esta exigência de pai para filho eu acho que é algo muito importante e que hoje em dia falta a muita gente. Nós estamos numa sociedade onde cada vez mais se promove o facilitismo, promove as coisas rápidas e esta rigidez faz falta para formar homens que cumprem com disciplina. Posso dar um exemplo? Eu tive uma altura da minha vida em que eu terminei o meu curso no colégio militar e entrei em Direito. E tive 2 anos em Direito. Mas eu já na altura dava treinos, treinava, gostava muito desta área. Mas eu fui para Direito porque era tinha notas para isso e era aquela advogado e tudo mais. Mas eu não estava na área certa. Eu sempre gostei muito da parte da comunicação e foi isso uma das coisas que me fez ir para Direito. Só que o advogado não é só comunicação. O advogado tem que ser um bom comunicador, mas é preciso estudar muito mesmo e ficar a vida toda, gostar de estudar muito. Porque ficamos a vida toda numa secretária a estudar. E eu ali percebi que não era a minha área. E então ganhei coragem para dizer ao meu pai: olha, eu sei que vocês fizeram um investimento grande em mim, mas afinal eu percebi que isto não é o caminho. Eu não estou feliz aqui, estou a remar contra a maré. Eu quero mesmo é ir para Educação Física. Claro que eu quando disse isto ao meu pai, o meu pai na altura deu-me a lhe dar a notícia, ele nem falou. Estávamos à refeição, ele nem falou. Terminou a refeição, foi-se embora. Mas algum dia eu tinha que o fazer. E ele disse-me: olha, depois entanto falou comigo, sabes, tu tens, saís agora, meio deste semestre, tu tens 9 meses até começares novamente o teu curso de Educação Física. Nesses 9 meses tens 2 opções, eu tinha 21 anos, 20 ou 21, tens 2 opções, ou ficas a trabalhar aqui na empresa, ou vais trabalhar para outro sítio qualquer. Eu nem precisava de me dizer, porque eu sempre fui muito de todas as férias do verão, sempre fui trabalhar e ia trabalhar com eles. Mas isto, o que o meu pai me queria dizer era: faz-te à vida, vai atrás, não fiques à espera de ficar aqui. E eu decidi, porque já era o que eu fazia no verão e tudo mais, sempre que tinha férias, fui trabalhar para a empresa. E eu lembro-me que se havia um dia que eu chegava, a nossa horária de entrada era às 8, se um dia eu chegava às 8h01, ele às 8 calores a gente até podia fechar os olhos. Se eu chegava às 8h01, eu ia ouvir. E ele: tu aqui, tu tens que ser o maior exemplo. Eu não quero que pensem, ou que tu penses, vais ter aqui uma vida facilitada. Tu aqui tens que ser o maior exemplo. Claro que depois, com o tempo, conforme fui dando provas, aí é diferente. Começou-me a dar outra facilidade. Mas ao início, tu aqui tens que ser o exemplo. Às 8h01, no horário de entrada. 8 horas, 7h45 eu digo para os meus funcionários. Exatamente. Esta exigência, que na altura me doeu, do género: ei, é o meu pai, ele está a exigir por um minuto, que hoje me atrasei um minuto, ele está... Mas isto faz-nos crescer. E isto faz-nos ganhar respeito pela hierarquia e por nós mesmos, pelos compromissos que temos com os outros. Por isso, é uma história que me marcou também a mim de alguma forma, e que me identifiquei, porque de um outro jeito também vivi. E que acho que é muito importante os pais hoje em dia terem a coragem de pôr os pontos nos is perante os filhos, porque isso vai fazer dos filhos homens melhores, mulheres melhores, mais preparados para a vida.
é uma consciência que acho que é importante. Existe uma palestra de um general, acho eu, americano na internet, dizendo que a vida da gente começa quando a gente começa arrumando a nossa cama. Fazer a cama, todos os dias. Todos os dias fazer a cama. É a gente começar a organizar a nossa vida. Tá certo? Mas educar é um processo muito complicado. Tá certo? Muito complicado. Porque no fundo a influência dos amigos é maior do que a tua. Eles passam muito mais tempo com os amigos que contigo. Não é? Te vem de manhã 1 hora, meia hora, quando estás tomando banho, trocando de roupa para ir para a escola. Depois, ao final do dia, 2, 3, 4 horas. Final de semana, tá certo? Passam contigo quando não estás a trabalhar. Então, a influência dos amigos é muito grande. Aí a gente tem essa noção que a gente tem que formar pessoas boas. Tá certo? Mais importante que serem grandes profissionais ou qualquer coisa, serem boas pessoas, né? É porque o resto vem. O resto vem. Vai, também acho. Se você é uma boa pessoa, o resto vai. Tá certo? Agora, aliado a isso, tem que estar a sua vontade de trabalhar, a sua vontade de vencer. Eu tento incutir muito isso neles, mas é difícil. Tá certo? A vontade de vencer, a vontade... Eles me viam chegar todos os dias a casa, eu trabalhei para abrir o restaurante, trabalhei todos os dias da semana. Trabalhava, às vezes, de domingo a domingo. Tá certo? Aquele restaurante foi lavado por mim facilmente umas 200 vezes. Todos os dias, quando a gente acabava, de 2 em 2 dias, quando acabava, tinha que lavar o restaurante todo, porque era muito pó, era muita coisa. E eu lavava o restaurante, eu puxava rodo, eu fazia as coisas, eu pus o piso, eu pus a lâmpada, eu pus a... E é uma coisa que eu falo com muito orgulho, tá certo? Eu não tenho... o primeiro dia que do restaurante, o restaurante a funcionar, a casa de banho entupiu, tá certo? Quem foi desentupir fui eu. Tinha funcionário para desentupir, mas eu queria dar o exemplo. Eu dizia, vem cá que eu vou lhe ensinar como é que se desentope. Então eu coloquei lá a mãozinha lá dentro, mesmo entre aspas, você no dono, o CEO, tá certo? Coloquei a mãozinha lá dentro, desentupi e mostrei para ela, é assim que se faz, agora eu consigo, próxima vez eu consigo. Tá certo? Porque eu acho que o exemplo arrasta. No fundo o exemplo arrasta. Uma questão que eu gostava aqui de comentar também é precisamente a educação física, que foi uma área muito presente na tua vida, que é as diferenças principais entre essa área em Portugal e no Brasil, porque eu acho que é uma área tão importante, que hoje em dia passa-se muito de raspão nas escolas, passa-se muito ao de leve. Temos 1 ou 2 vezes por semana. Eu passei por uma experiência diferente, porque no colégio era diferente. Nós tínhamos por semana 6 a 8 aulas de educação física e de atividades extracurriculares, julgo que até era 8. Ou seja, havia muita atividade física. Mas no ensino recorrente, digamos assim, acho que tenho ideia que é 2 vezes por semana, 45 minutos, algo deste género. Como é que vês isto hoje em dia? Eu vou perder alguns amigos. Primeiro que eu acho que a qualidade profissional é muito mais fraca. Cá em Portugal? Cá em Portugal. Eu no Brasil, como treinador de voleibol, se eu perdesse 3 jogos seguidos, eu era posto para fora. Tá certo? Eu tive aqui, quando eu entrei no meu primeiro ano nos Maristas, o treinador de voleibol perdeu todos os jogos do ano. Todos os jogos do ano. E ninguém nem cogitou tirá-lo da equipa. Ele é que, por acaso, no outro ano ele saiu, eu assumi a equipa e ganhei todos os jogos do ano. Tá certo? É impensável. Tá certo? Há uma competição muito grande e acho que é intrínseca nossa, como profissional de educação física, a gente querer ser bom no que faz. Tá certo? Então, eu só sou bom no que eu faço, eu ganho. Se eu não ganho, eu não sou bom. Tá? Então, em termos de cursos, eu tinha todos os cursos no mundo que o treinador podia ter. Eu ia para os Estados Unidos dar aula nos Estados Unidos. Eu dava treinamento, eu dava formação a professores nos Estados Unidos. Tá certo? E eu acho que em Portugal brinca-se de fazer desporto. No fundo brinca. Até pelo que eu escuto, a área do voleibol no Porto, no Norte, é muito mais forte que em Lisboa, mas em termos de qualidade profissional, eles estão muito fracos. Os profissionais são muito fracos. Eu tinha o Farinha, esse aluno, tá certo? Foi meu atleta de voleibol. E ele foi um dos melhores treinadores que os Maristas teve. Sem ser treinador. Os Maristas tiveram um professor de português chamado João Paulo Jojó, que é um querido, extraordinário, que era o melhor treinador de futebol. Era professor de português. Tá certo? Significava que quem estava lá na área da educação física, ter formação ou não ter formação era a mesma coisa. O professor de português era o melhor treinador do que os outros. E o que é que achas que muda tanto de um país para o outro? Tem a ver com a cultura? Eu acho que é cultura, é cultural. Tá certo? Você acorda de manhã, às 5 horas da manhã, né? tem jeito a jogar vôlei na praia, tá certo? A jogar futebol na praia, tem jeito a correr na rua, tá certo? Mas eu também acho que a própria temperatura, o próprio clima
ajuda as pessoas. O próprio gosto ou a própria pressão que a mulher sente em ter um corpo perfeito também ajuda as pessoas que querem fazer desporto, querem estar na rua, tá certo? A fazer alguma atividade física. E em Portugal, apesar que eu acho que a qualidade da universidade, da FMH, por exemplo, é extraordinária. A qualidade da FMH como universidade é reconhecida internacionalmente como uma boa universidade. Mas acho que falta um pouco mais do profissional mesmo da área se dedicar àquilo. Ou vai para lá porque... Da parte prática, no fundo. Não, acho que na parte teórica, porque a parte prática, o professor de português consegue ser melhor treinador do que um de educação física. Qual é a diferença que ele tem de mim? Eu tenho conhecimento teórico. Não, eu estou a dizer que o profissional precisa de se dedicar mais à vertente prática no terreno, não ter só a teoria, mas sim a prática. Não, eu acho até que é o contrário. Eu estou dizendo, o professor de português não tinha teoria, tinha prática, e era melhor treinador de futebol do que os professores de educação física. O que ele tinha? Ele tinha o feeling dele, tá certo? De como ele jogava futebol, ele era bom jogador de futebol, o feeling dele de como fazer aquilo lá. E nós da educação física que tínhamos a área da parte teórica e a parte prática, a parte teórica da atividade física, como é que eu faço uma preparação física dos meus atletas, tá certo? Como é que eu dou um treinamento de voleibol, como é que eu penso o jogo, tá certo? Para mim, um treinamento de um desporto é muito simples. Um treinamento é você pegar o jogo, dividir em pequenas partes e fazer pequenas partes divididas, mais nada, tá certo? A transição defesa-ataque, tá certo? Seja ela no voleibol, no futebol, no basquete, o que quer que seja, tá certo? Eu pego uma partezinha do jogo, tiro aquela partezinha ali e dou um treino naquilo. Como é que eu dou o treino que diferencia? Mas eu sei a teoria, eu sei os métodos de ensino, os métodos de treino, tá certo? E eu acho que é isso que faltava ao profissional de Portugal, os que eu conheci, né? Pelo menos que eu conheci. Isso é daquelas coisas que realmente é com formação, é com o tempo e é com a experiência adquirida que se vai desenvolvendo. Manuel, então e o que é que podemos esperar agora nos próximos episódios? O que é que aí vem? Bem, o Estação Menina Bonita, a ideia agora é a partir do dia 4 começar com brunch. Eu penso que um espaço daquele é um espaço para ser utilizado mais intensamente. Então, imagina você tomar um brunch às 8 da manhã escutando uma cascata d'água caindo. Tá certo? Escutando uma música, tá certo? Agradável tocando, sendo atendidos por pessoas, mas sendo conduzidos por robôs. Tá certo? Então, o próximo passo que nós temos no restaurante é introduzir o brunch na nossa atividade cotidiana. Mais adiante. Todos os dias? Não, vai ser de feriados, sábados e domingos. Sábado. Vamos começar com série feriado, sábado e domingo, porque eu acho também que não tem espaço para todos os dias brunch naquela zona. Vamos dar passos, exatamente. Vamos dar passos pequenos e perceber onde é que a gente vai. O terceiro passo é a consolidação do processo mesmo de preparação da comida, entrega, atendimento, a melhoria de todo esse processo que a gente tenta fazer, tá certo? E que o resultado pode ser a gente criar depois outros restaurantes em outros locais. Meu primeiro pensamento é assim que o processo seja bem definido, a engrenagem bem oleada, a gente ir para Madrid, abrir um em Madrid e depois a gente ir ao Rio de Janeiro, abrir no Rio de Janeiro. São os próximos passos que eu penso que acontecerão. Como é que as pessoas vos podem encontrar, a Estação Menina Bonita? Se entrarem no site www.estacãomeninabonita.com, podem entrar em contato através do meu telefone, que é o 91-727-0398. Ainda pode através de reservas@estacãomb.pt. Vamos incentivar negócios como estes, inovadores, diferenciadores, pessoas com coragem de empreender em tempos que são desafiantes para muitos, mas que são tempos de oportunidades para outros. E isto, mais uma vez, diz-nos uma coisa. Está na nossa mente, na nossa coragem, na nossa audácia. É preciso audácia para fazer aquilo que o Manuel fez, é preciso audácia para empreender, é preciso audácia para arriscarmos e fazermos acontecer. Por isso, é português, vamos apoiar aquilo que é português, aquilo que temos no nosso país de tão bom e vamos dar força a estes conceitos e fazer crescer. Mas, antes de desligarem o vídeo e irem experimentar o restaurante Menina Bonita, temos aqui uma coisa para oferecer do nosso parceiro Flores no Cais. Olha, queria agradecer muito a Flor do Cais, extraordinário, um buquê de flores maravilhoso. Se me permitir, eu vou dar para a minha menina Com bonita. certeza. Tá certo? Ela é Pensei logo que fosse isso, não é? Minha fonte de inspiração está ali no Flor do Cais, muito obrigado. Tá certo? Comprar flores, aqui é o Montijo, né? Aliás, nós estamos já em vários pontos, temos no Montijo, temos em
em Lisboa, estamos também em Almada e online. Vendemos para todo o país, online através do site. Essa mulher bonita comprou as rodas no Dia das Mulheres na Flor do Cais. Já está. Já somos clientes Flor do Cais. Muito obrigado Flor do Cais. Lindo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, David. Eu sei que eu falo muito. Eu sei que eu vou criar algumas polêmicas, mas é a minha maneira de ser. Não vou nunca deixar de dizer o que eu penso. Deixem, nestes assuntos polémicos, deixem os comentários à vontade, nós estamos aqui para responder a todos eles. E como estava a dizer, antes de irem experimentar o restaurante Nina Medita, come-se lá muito bem, falo por experiência própria. Deixem aquela subscrição, partilhar o sininho da ativação, que eu quero que vocês estejam, em primeiro lugar, atentos aos nossos episódios. E divulguem com quem vocês acreditam que pode beneficiar desta mensagem. Contam connosco, contamos convosco.